Graça e paz, igreja. Vamos colocar em pé. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, grande, tremendo. Vamos dar glórias a Deus. Vamos dizer aleluia. Vamos glorificar, dizer que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo para nós. Esse é o nosso Deus. Nós vamos aproveitar o máximo possível desse tempo tão curtinho aqui, para entregar o nosso coração, para se derramar na presença dEle, para pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós e renove a força dEle em nossas vidas. Vamos dizer, vem Senhor Jesus, vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Hosana nas alturas, Deus tremendo e maravilhoso. Já começamos a adorá-lo. Você pode se entregar de coração sincero, fechar os olhos. Irmãos, agora tudo diante de nós some. Os problemas, as preocupações da vida, tudo some, tudo fica tão pequenininho, tão pequeno diante desse Deus, amém? Em 1 Crônicas 29, versículo 10, Davi falando assim, ó: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e honra vem de ti, dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Olha que tremendo essa parte. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. O Senhor te dá força, o Senhor te capacita, o Senhor com forte mão poderosa te levanta, te sustenta dia após dia. Amém? Então feche os teus olhos, levante as suas mãos em adoração sincera. Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Obrigada pela tua força, pela tua presença manifesta aqui neste lugar. Toca os nossos corações, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós te desejamos mais do que qualquer outra coisa. O Senhor é tudo aqui. Senhor, manifesta as tuas maravilhas. Toca em nossos corações, enche este lugar, Jesus. Porque é tudo que precisamos é o Senhor. Deus, vem, fala ao coração da tua igreja, faz-nos sair daqui diferentes, fortalecidos por ti, Deus, desejosos por mais da tua presença, desejosos de nos parecer contigo, Jesus. Vem, Senhor, vem, cura as almas feridas, Senhor, seca dos nossos olhos toda lágrima, venha com a tua força, Senhor, a tua igreja te deseja, Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença, aleluia, aplauda esse Deus com tudo que você tem, aleluia. Nesse mesmo espírito, né, de adoração, de exaltação ao Senhor, nós daremos a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é merecedor, e os louvores que saem da nossa boca, amém? Então, assim como toda a terra, nós também celebraremos ao Senhor, porque nós estamos inclusos. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão.
Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, igreja, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor. Reina sobre nós a todo momento, a todo instante, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Muito, muito, muito mais de Ti e menos de nós. Que eu possa expressar esse amor, nos rendendo a Ele, clamando a Ele a cada momento, em cada circunstância, em cada situação. Porque nós não temos outra pessoa, não existe outro Deus, além desse maravilhoso Deus, a qual nós pertencemos. Eu pertenço, você pertence a esse Deus, que tudo tem feito por nós, faz e fará. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, nova manhã preparado pra mim e pra Ti. Aleluia. Preparado pra mim. Vamos clamar a esse Deus. Aleluia. Eu clamo a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos clamar ao Senhor mais uma vez. A Ti eu vou clamar. Erga a sua voz. Pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos nos render aos pés do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Pai, nos visita, Senhor, neste momento. Amado Espírito Santo de Deus, nos visita. Envolva-nos com Tua graça, com Teu poder, com Tua glória, Senhor. Enche-nos, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti. Nos leva, Senhor, a um lugar de intimidade nesse momento, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Nós, Senhor, precisamos ser limpos. Os nossos corações precisam ser limpos, Senhor, para chegar a este lugar. Vem, Senhor, nos visita, nos acolha, Senhor, nos leva aos Teus braços de intimidade. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Minha vida como trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar você. Vem e toma o Teu lugar. Enche minha vida como altar, trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração, o Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado
acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, meu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar meu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. A igreja canta, aleluia. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Graça e paz, igreja. Amém. Agora a gente vai estar continuando a adorar o nosso Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas antes eu queria dar um breve testemunho da minha vida em relação ao dízimo, em relação às ofertas. Eu não vim de um berço evangélico, né? Eu vim me converter já quase aos 30 anos e não entendia nada assim de dízimo, de oferta, de igreja. Eu passava na frente das igrejas evangélicas assim, eu tinha até medo, pensando assim, nossa, o pessoal é santo, né? Assim, eu tinha muito respeito, né? Não conhecia, mas tinha muito respeito pela igreja. E quando eu vim para cá, meu primo já era da igreja metodista, me convidou, e eu, como ele era um irmão de coração mesmo, eu não queria ir, na realidade, mas ele me chamou, né? Não, vamos, vamos. Aí comecei a ir, né? Vai um dia, vai outro, e teve uma época que aí ele falava assim, eu que perguntava, você vai para a igreja? Eu estava querendo ir para a igreja. Então, foi uma transformação assim, muito linda da minha família, que eu fui o primeiro, tá, a me converter, depois foi vindo o restante. E em relação aos dízimos, eu ganhava na época, eu trabalhava na igreja metodista, na secretaria da igreja, e eu ganhava R$500. E eu, como vim lá de São Paulo, eu vim com uma dívida muito alta para sanar. E eu pagava prestação de R$450. E eu dava o dízimo de 50. Então não sobrava nada para mim. Eu morava com meu pai e minha mãe estavam me sustentando, né? E eu tinha até vergonha, quando eu cheguei na casa do meu pai e minha mãe, eu tinha até vergonha de abrir a geladeira, para você ter a noção da situação. Mas esse foi um testemunho assim que eu tenho para minha vida, assim, e levo, né?
quando eu vejo que eu estou assim, alguma coisa diferente, alguém me fala alguma coisa diferente, eu falo, não, gente, olha para trás, olha para de onde eu vim, de onde eu estou, como eu estou, que eu vim de lá apenas com os meus documentos, sem nada, e hoje eu vejo o quanto eu cresci, né? Ainda mais a igreja, assim, me ajudou a crescer também. Então esse é o meu testemunho dos dízimos da oferta. Então esse é o momento, né, em que os nossos corações possam sentir também, arder assim, a vontade de dizimar, de ofertar, porque com certeza é uma coisa assim, uma bênção, tá? Uma bênção mesmo, tá? E assim, fizemos uma oração, tem as 2 caixas de oferta e também tem os QR Code nas cadeiras, quem quiser pode usar, amém? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, tem nos guardado, tem, Senhor, dado muito mais do que merecemos, Pai. Muito obrigado, porque sempre temos a mesa farta, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, de todas as formas, Pai. E agora, Senhor, nesse momento tão especial, Pai, queremos devolver a pequena parte do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, louvado seja teu nome, alcança, Senhor, a todos nós, alcança, Senhor, as pessoas que estão precisando de um emprego, abra a porta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faça um milagre na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode vir. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida delas. Irmãos, esteja orando sempre por nossas crianças, eu sempre falo isso, porque o ministério infantil também é muito importante para a igreja. As crianças e o ministério. Ore pelo ministério infantil, pelos professores, as professoras. Eu louvo muito a Deus por essa equipe fantástica que Deus tem colocado. E ore, de repente você tem essa aptidão, esse dom, esse talento para ensinar crianças. Ore ao Senhor e converse com a minha esposa depois. Não, minha esposa está lá, aqui é a Leninha, né? Eu olhei para cá, mas ela está lá. São gêmeas, irmãos, então está com roupa diferente. Mas esteja orando, tá bom? Vamos orar para nossas crianças abençoadas em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada uma delas. Continue abençoando, ó Deus, sustentando, ó Pai, suprindo, dando muita saúde, muita sabedoria a cada uma delas. Ó Deus, que elas possam, meu Pai, estar sendo muito bem cuidadas por Ti e também pelos pais e por aqueles que têm cuidado delas, Senhor. Ajude, meu Pai. Ajude cada uma delas, ó Deus, que o Senhor possa estar sempre ministrando ao coração delas e também a cada pai, que possa, meu Deus, estar ensinando, pregando o evangelho aos pequeninos e que esse ministério venha a ser um ministério abençoado, frutífero, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 14, versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restaurando sonhos. Nós temos sonhos. Às vezes não. Às vezes eu não tenho sonho. Às vezes eu posso perguntar para você hoje aqui, qual é o teu sonho hoje? Às vezes eu não tenho nenhum. Que sonho que eu tenho? Bom, profissional, na área profissional está tudo tranquilo, está tudo bem. Na área familiar também. Financeiro, tá bom, né? Às vezes não tenho sonho. Mas às vezes nós temos sonhos adormecidos. Sonhos que lá no passado eu sonhava com aquilo e de repente sumiu. Mas são sonhos que Deus colocou no nosso coração. Porque o sonho, ele precisa ser um sonho, lógico, individual, mas também coletivo, para abençoar outras pessoas. E dessa forma também, Deus vai colocando no nosso coração. Então, esse restaurando sonhos não é apenas sonhos particulares, tá bom? É um sonho que nós podemos trabalhar em cima desses sonhos para abençoar pessoas por conta desse sonho que Deus colocou no nosso coração. E nós vamos ler aqui no livro de Jó, versículo 14, só que antes eu quero ler a partir do versículo 1. Então abra sua Bíblia, por gentileza, ou liga teu celular aí. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando Jó lhe roga, né, o favor de Deus por causa da brevidade da vida e da miséria da vida humana. Jó 14, 1. O homem, nascido da mulher, que é bem poucos dias, a brevidade, e cheios de inquietação, sai como uma flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem tirará a pureza da impureza? Não dá. Visto, versículo 5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te deles, para que tenha repouso
até que como um jornaleiro tenha contemplado o seu dia. E o versículo 7 diz assim, está aqui no telão. Até mesmo uma árvore tem mais esperança. Está referindo-se ao homem. O homem quando morre. Pois se essa árvore for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Aí no versículo 9, na sua Bíblia, no versículo 10, fala assim, mas o homem morto, ele é consumido sim, rendendo-se o homem, o espírito, e então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta mais. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Até aqui, depois se você puder ler esse capítulo, é muito bom. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a graça de Deus, que o Espírito Santo esteja falando conosco nessa noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque nós temos vivido dias aqui, ó Deus, onde nós podemos perceber a Tua magnitude, a Tua presença, Senhor, a Tua glória sobre nós, e também, ó Deus, livramentos vindo da parte do Senhor. Ó Deus, restaurações aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que sejamos usados por Ti, ó Deus, naquilo que o Senhor decretou para nós. Nós sabemos que os nossos dias estão determinados, os nossos meses, porém nós sabemos que o Senhor está no controle de todos eles. Ó Deus, cuide, meu Pai, de cada um de nós, e que sejamos agraciados, ó Deus, com a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando nós olhamos aqui para o livro de Jó, que na verdade a escrita é incerta e a data é incerta também, se você lembrar de alguns homens do passado, não somente homens cristãos, mas um deles, Martin Luther King, ele tinha um sonho de que todos os homens negros viessem a viver como os homens brancos. Isso aconteceu. Isso foi um sonho para abençoar o mundo, abençoar as nações, abençoar de maneira coletiva as pessoas. E nós também temos que ter esse tipo de sonho, não somente particulares, que é natural e é bênção nós termos. Olha, o meu sonho é trocar de carro, o meu sonho é comprar uma casa nova, o meu sonho é construir alguma coisa, o meu sonho é comprar alguma coisa, empreender, fazer alguma coisa. Amém. Mas para que esse sonho avance, é lógico que a maioria avança, mas Deus está implementado no meu sonho. Eu coloquei Deus nos meus projetos ou Deus está fora dos meus planos? Eu sonho, eu tenho sonho, mas Deus está nesses sonhos? Deus está conduzindo os meus objetivos, as minhas metas a serem trabalhadas para que sonhos aconteçam na minha vida? Quando você é jovem, você quer fazer 18 anos logo, você quer tirar a habilitação, você quer casar, você quer construir, você quer fazer um monte de coisas. Mas coloque Deus à frente. Coloque Deus em primeiro lugar para que seus planos não sejam frustrados. Para que teus planos agora, Deus está incluído. E algumas coisinhas que nós vamos ver, algumas coisas hoje, sobre restaurações. Primeira coisa delas são sonhos que foram enterrados. Enquanto nós vamos ministrando a palavra de Deus, vá pensando naquilo que você esqueceu lá atrás. Nós estamos já entrando no mês de julho, e quais os sonhos que eu tinha no passado? Quais sonhos que eu tinha lá atrás e hoje estão enterrados por conta de palavras, por conta de pessoas? Isso não vai dar certo, para com isso, aí eu abandono. Mas muitos sonhos enterrados são sonhos de Deus para mim. Porque Deus já sabia, porque Deus é quem colocou sonhos no nosso coração. Muitas coisas, você vai pensando aí, por exemplo, essa igreja foi sonhada. Nós estávamos num tempo menor, né? Muita coisinha acontecendo, questão de vizinhança, etc. Oramos, sonhamos, porque quando eu estou sonhando, eu estou ativo, eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou parado agora. Eu vou desenterrando, eu começo a pensar, imaginar, isso sai do papel, mediante aquilo que Deus colocou para nós, e nós vamos sonhando e executando esses sonhos. Então hoje, se você tem sonhos, não deixe enterrado, se for para bênção, se for para abençoar pessoas. Olha, esse sonho aqui é só meu, isso aqui não vai agregar nada. Não, estamos falando de sonhos também alcançáveis. E, irmãos, a gente ouve muita coisa, né, de sonhos. Se eu ganhasse na Mega Sena. Irmãos, eu tenho uma certa dificuldade em ouvir histórias. Se eu ganhasse na Mega Sena. Muita gente fala, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, e começa a sonhar.
É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que ganhar na Mega Sena. Nossa, fui longe, né? Mas é muito difícil. Então vamos, sonhos alcançáveis. Olha, eu vou trabalhar para alcançar esse sonho. Então não vou sonhar se eu não posso, se eu não sou herdeiro, para ter uma fazenda grande, se eu não tenho de onde tirar isso. Esses são sonhos que muitas vezes não acontecem. Então aí também não rola. É claro que cada um sonha, né? Mas vamos sonhar acordados, tá? Às vezes eu brinco, né? A pessoa, olha, eu sonhei com isso. Mas também só vive dormindo, né? Vai sonhar mesmo, né? O tanto que dorme. Mas eu estou falando de sonhos acordados. Sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. E muitas vezes nós sonhamos com algo que parecia impossível. Você já sonhou com algo assim? Parecia impossível, mas hoje você concretizou esse sonho? Já? Você? Mas tudo isso começou com um planejamento. Tudo isso começou com um sonho lá atrás. Talvez hoje nós tenhamos começado, ou no passado, né? Com grandes expectativas, com fé, com planos para muitas coisas, mas algo nos feriu, algo nos travou e algo me fez desistir daquele sonho, que era um sonho que Deus colocou no meu coração. E se eu não tivesse desistido, por exemplo? Eu comecei uma faculdade, comecei um curso, alguém veio e falou, não faça isso. Isso aí está fora, no mercado hoje não está dando certo. Para com isso, a gente ouve muitas vozes. Mas se eu sei que aquilo é de Deus, se eu sei que Deus colocou no meu coração, e se eu entendo a palavra de Deus, eu vou seguir. Quantos nós não ouvimos por aí? E nem sempre, irmãos, o sonho é... Eu ouvi um coach essa semana falando, né? Coach, vocês sabem, né? Aquele que só fala bem, né? Só fala coisa boa. E ele falou assim, olha, nem tudo vai dar certo. Lembra daquela frase? Vai dar tudo certo. Tem um louvor, né? Vai dar tudo certo. Às vezes não. No nosso sonho, para ser concretizado, muitas vezes não dá certo. Vai ter obstáculos. Haverá muitas coisas nesse sentido. Mas agora eu já estou numa idade que já deu. Não tem mais sonhos, não tem mais nada. Isso é preocupante muitas vezes. Hoje, agora, nesse momento. Porque hoje nós pegamos o celular e nós vamos rodando, né? Os reels, os stories lá e vai ficando. Aí, às vezes, você ouve alguém falando sobre isso. O que você quer para a sua vida ainda hoje? Você tem sonhos hoje? Sim ou não? Às vezes eu não tenho mais nenhum. Às vezes eu paro, eu analiso um pouquinho. Não tenho mais esperança, não tenho mais nada. Quando o Jó está dizendo aqui sobre a esperança, porque ele estava falando que o homem, quando ele morre, acabou as esperanças, as expectativas. A árvore não. A árvore, mesmo cortada com o tronco podre, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Então, nos nossos sonhos, mesmo com o cheirinho das águas, uma distância mínima de esperança, ou máxima de esperança, eu reacendo novamente, então brota novamente. E isso é Deus que faz. Porque o homem em si, ainda mais quando vai para a sepultura, acaba-se sonhos, projetos, como diz a Bíblia. Mas nós temos ainda, a esperança não morreu. Amém, irmãos? Nós não vamos desistir. Provérbios 13:12 fala assim, ó, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quantas vezes nós passamos por isso? Olha, amanhã o carro que você está comprando já vai estar no jeito. Passa lá, tudo certinho. E você vai lá, ó, não deu certo. A casa que você vai assinar o contrato amanhã, na segunda-feira, já está tudo certinho. Você chega lá, a pessoa andou para trás. Não vou mais, desistiu. É uma esperança adiada. Isso faz o coração ficar doente. O emprego que você vai fazer, ou você já foi, né? Você já tem alguma experiência, foi lá conversar no RH. Olha, está tudo certo, o emprego já é seu, chega lá, ó, infelizmente, a vaga foi passada para outro, a esperança foi adiada, e o nosso coração fica doente. Eu lembro, tia Lloyd, quando nós fomos para o seminário, em 2004, o pastor Amaro, ele falou assim, ó, eu acho melhor vocês não irem agora, e aquela chama queimando, sabe, para estudar, para se preparar, porque é uma capacitação. E ele chegou e disse assim, não vai agora, vamos deixar para o próximo semestre. Aí eu disse para ele, então deixa. Porque eu sabia que eu já estava doente. Se fosse adiar aquela esperança que estava queimando ali, eu não ia dar conta. E às vezes nós passamos isso na nossa vida. Nós vamos adiando as coisas, ou coisas externas vão adiando e eu vou ficando frustrado. Mas o sonho realizado é como uma árvore de vida.
Quando você realiza aquilo, quando isso concretiza, você fica feliz, você fica animado novamente. Então, esses sonhos que foram enterrados, agora eu posso, mediante a palavra de Deus, voltar a sonhar, porque Deus é quem deu. Amém? Segundo, Deus não esquece dos sonhos que Ele mesmo te deu. Eu esqueço. No decorrer dos dias eu vou esquecendo, vou lembrando, não vou mais lembrando daquilo que Deus colocou no meu coração. E aqui eu falo até questão ministerial também, em todas as áreas da minha vida, também colocando Deus, e quando eu coloco Deus, eu coloco a sua obra. Quando eu coloco a sua obra, eu coloco ministérios, coloco dons, coloco talentos, mediante aquilo que o Senhor tem me dado. Então agora Deus não esquece dos sonhos que Ele me deu. Existem sonhos que é diretamente de Deus para o nosso coração. Eu sei que é, olha, eu acredito nesse sonho, eu acredito, mas não fica só no sonho. O sonho é apenas algo para te motivar, é uma expectativa agora. Então agora eu vou planejar para executar esse sonho. Tem que sair de sonhos agora. E às vezes nós desistimos. Eu desisto, mas Deus não. Deus não desiste. Às vezes você está pensando em fazer alguma coisa, mas acha indigno, acha que Deus não está com você. Mas eu acho, eu me saboto, mas Deus não. E Ele é especialista em restaurar o mundo, o que o mundo, na verdade, considera perdido. Irmãos, quantas vezes, se você falar algo para a pessoa, ela joga um balde de água fria porque é natural. O sonho não é dela, o sonho é seu. Eu sempre falo isso. Os jovens aqui, vou prestar uma faculdade, vou fazer medicina. Rapaz, como assim? Você não vai dar conta, você não tem dinheiro para pagar, e você não sei o quê, e vai jogando água fria. Mas se a pessoa tem esse sonho, ela consegue fazer, consegue dar um jeito, ela quer, ela vai conseguir, mediante Deus, obviamente. Porque Deus é especialista em restaurar algo perdido que o mundo considera, na visão do mundo, ele já considera que fato que não tem mais sentido. Então a gente precisa cuidar muito com isso. Porque hoje a sociedade moderna, como dizia, dizia que já morreu, Zygmunt Bauman, né? A sociedade líquida, os relacionamentos líquidos, nada foi feito para durar. Então a gente precisa cuidar com esse tipo de ideologia que vão jogando e eu vou achando normal. Não, eu não acho normal. Porque Jeremias 29:11, eu amo esse versículo. Porque sou eu, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Às vezes eu quero burlar os planos de Deus. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Às vezes, irmãos, eu estava conversando com um irmão amado ontem e hoje. Nós estamos tão preocupados com coisas externas que eu esqueço de viver minha vida. Eu estou tão apavorado, isso é natural, porque a mídia tem jogado, em relação à guerra, em relação a muitas coisas, que eu fixo os meus olhos lá e esqueço. Da minha parte é orar. Eu vou orar pelas guerras para que Deus cesse e abençoe o povo dele, a nação dele. Porém, é lógico que eu vou viver a minha vida aqui. Porque senão eu travo, senão eu começo a ter muitas coisas que não agradam ao Senhor. Senão eu começo a ter síndrome do pânico. Começo a ter ansiedade relacionada a isso, tá? Relacionada a outras coisas. Não a algo orgânico. Estou falando algo que eu estou intencionalmente buscando. Cuide antes de dormir e ficar rolando tela de celular. Pensa que não, mas atrapalha o meu sono. Atrapalha a minha vida. Então, cuide com isso também. Porque isso aí também tem gerado muitas coisas ruins na parte psicológica. Então aproveite esse momento, deixe um pouco o celular. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, não é um passe de mágica, mas comece aos poucos fazendo isso. Porque ali deitado, vendo as coisas... esses dias eu assisti um filme meio tenebroso e depois estava vendo notícias da guerra, que eu gosto de acompanhar. E no sonho, adivinha que eu sonhei? Eu estava no meio de uma guerra, tomando bala. É natural, por quê? Fixa, né? E aqueles que têm problema ainda para dormir, questão de insônia, é pior ainda. Então vamos cuidar com isso. Amém, irmãos? Terceiro, Deus restaura pessoas antes de restaurar projetos. Às vezes nós estamos preocupados não com a pessoa em si, mas o que ela pode fazer, o que ela pode oferecer. Como cristão, a gente é diferente. A gente precisa preocupar com a pessoa agora. Assim como Deus. Antes de qualquer coisa,
É a mesma coisa, eu quero fazer um ministério, mas eu estou muito ferido, eu estou muito machucado, estou muito magoado. Então eu vou precisar de cura. Eu vou precisar de restauração antes de fazer alguma coisa para o reino. Deus restaura pessoas, Deus que é cada um de nós, restaurados, animados agora para fazer a obra dele, para desenvolver o ministério, em qualquer área que eu estiver. Aí sim, depois a restauração de projetos, depois a restauração de sonhos. Existem muitas coisas e Deus trabalha de dentro para fora. Mas a gente ouve muito isso, né? Você tem que mudar, você só faz isso, ou você não faz isso, você não sei o quê, e os esposos também. Você tem que mudar. Gente, ninguém muda ninguém de fora para dentro. É ao contrário, é Deus que muda de dentro para fora. Essa mudança acontece no interior. Para então, interior, o caipirês, para depois sair para os comportamentos. Então acontece aqui dentro. Não adianta eu querer mudar todo mundo, ou vou mudar o mundo, né? Ou vou mudar a sociedade, não existe. Isso é utopia. Então, antes de restaurar o que está em nossas mãos, Deus cura o que está no nosso coração. Quando está aqui, antes disso, de fazer, de compartilhar, Deus cura aqui dentro, Deus cura o nosso coração ferido. Deus restaura aquilo que precisa. Porque às vezes eu não consigo trabalhar, que eu estou ferindo pessoas, porque eu estou ferido. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso me tratar mediante a palavra de Deus, mediante oração e mediante muitas coisas. Olha só o que diz Salmos 147:3. Às vezes você está passando por isso. Só Ele, só Deus cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas. Só Deus. Feridas, interiormente falando também. Não é só exterior. Mas Deus cuida daquela pessoa que tem um coração rendido, tem um coração voltado para Ele, quebrantado. Deus não rejeita um coração assim. Deus não rejeita. E Deus quer uma pessoa dessa maneira. Porque Deus, Ele rejeita o soberbo. Deus rejeita aquela pessoa que não liga para as coisas dEle. Mas quando você tem um coração quebrantado, Deus abençoa. E em quarto lugar, o que Deus toca, Ele traz de volta a vida. Eu lembro da passagem de Ezequiel, que quando o profeta fala no Vale dos Ossos Secos, ele sopra a vida que Deus dá, né? Obviamente, que Deus dá. Então, quando Deus toca, a vida volta novamente. E sonhos podem ter morrido. Sonhos podem estar adormecidos hoje, mas Deus pode ressuscitá-los. Somente Deus pode fazer isso. Então, eu posso voltar a sonhar novamente. Eu posso voltar a viver, porque senão eu estou vivendo alguém sem esperança. Eu estou sendo alguém agora sem olhar para o futuro. Eu não consigo. Está tudo embaçado, não dá para enxergar. Porque agora eu sou alguém ferido andando numa sociedade. Então preciso ser curado por Deus. E Deus vai nos curando, porque Deus, quando Ele toca, Ele traz de volta a vida. E nós vamos ter vida em nome de Jesus. Não importa o tempo que passou. Deus é o mesmo. Não importa aquele sonho que você adormeceu, os seus sonhos lá passados, mas traga novamente: Senhor, eu quero ser usado por Ti novamente. Eu quero ser alguém hoje que pode levar o Evangelho, que pode fazer muitas coisas para o Teu reino, mas na minha família também, no meu trabalho também, sendo a mesma pessoa, sendo moldado por Deus. E Deus vai trabalhando em nossos corações. Isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Então nós vamos trabalhando e orando: Senhor, aquilo que o Senhor toca, eu sei que o Senhor toca para a vida novamente, para que agora eu tenha vida. E o mesmo Deus que restaurou a sorte de Jó aqui que nós vemos, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a minha vida, Ele pode restaurar os teus projetos, Ele pode restaurar a tua fé, que às vezes nós estamos um pouco enfraquecidos. Olha, a minha fé agora está pequena, a minha fé está... Não, Deus, mediante a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a nossa fé vai ficando grande, a nossa fé vai crescendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Jó 42:10, olha só, quando Jó, ele ora pelos seus amigos, e olha que os amigos de Jó foram uma bênção, hein? Falando muitas coisas complicadas para Jó. Depois disso, que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. E a própria Bíblia fala assim, na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes.
Olha que bênção. O que Jó tinha, ele agora teve em dobro. O homem mais rico do Oriente tinha muitas ovelhas, bois, os seus filhos, a esposa era a mesma, tá? Não dobrou a esposa, não. A esposa era a mesma. E ele foi próspero novamente. Na verdade, ele foi restituído de tudo. Às vezes nós não estamos orando especificamente por alguma coisa. Sabe, buscar novamente, Senhor, esse pequeno sonho que eu tenho, aviva novamente. Às vezes eu tenho um sonho de crescer espiritualmente falando. Pedir o avivamento para Deus, me dar vida novamente. Eu peço isso. Para que eu possa me arrepender das coisas e voltar a fazer as coisas para com Deus. Irmãos, às vezes a gente fica tão seco, tão vazio, quando eu olho a palavra, falo, Senhor, que gostoso estar lendo a Bíblia. Quanto tempo faz que eu não leio? Ler mesmo a palavra de Deus, se deliciar nas palavras aqui, faz tempo. E aquilo vai criando um vazio dentro de nós. Aquilo vai me deixando seco espiritualmente. Eu não posso deixar isso acontecer, porque aquilo que Deus toca, Ele vai trazer novamente a vida, em nome de Jesus. E uma palavra profética para a tua vida: você voltará a sonhar. Não sei o que, ora, Senhor, eis-me aqui. Eu quero sonhar com alguma coisa, me dê sonhos. Me dê sonhos, mas não fique aqui na área das ideias. Mas agora eu posso desenvolver isso. Eu posso passar isso adiante. Porque Deus está liberando, na verdade, uma estação nova para nós. Porque o novo é de Deus. Agora eu vou vivendo novo no Senhor. Deus está abrindo uma estrada no meio de um deserto. Deus tem feito coisas acontecendo em muitas áreas que não tem vida. E Deus faz isso em nome de Jesus. O cheiro das águas, tinha até uma canção, né? Diante do trono. O cheiro das águas fará que brotar novamente. Vai fazer brotar essa árvore. Vai florescer de novo. Olha, às vezes nós estamos vivendo dias tão terríveis. Aí eu olho Joel capítulo 2, verso 25. Aí eu leio lá: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Deus, em outras versões, tá? Deus vai compensar os anos que aquilo que eu plantei, o diabo, pessoas, ou até mesmo eu, destruíram. Os sonhos que foram embora, as coisas que foram desistindo no meio do caminho, alguma coisa acontecendo, coisas externas, mas Deus vai recompensar isso. É Deus em que faz isso, irmãos. Deus é quem agora vai trazer novamente esse desejo para que eu possa me alimentar de novo da palavra dele e crescer. Salmo 126:1, tem até uma música que não é cristã. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, nós não acreditamos. Quando o povo voltou, os cativos de volta a Jerusalém, que é Sião, foi como um sonho, nós não acreditávamos naquilo. Aconteceu com você alguma coisa nesse sentido? Acontece alguma coisa, e não é só na área material, não. Acontece alguma coisa, poxa, que bênção, eu não estou nem acreditando. Já aconteceu com você? Amém. Que aconteça mais vezes, coisas boas. Porque quando eu oro, eu olho, parece que está tudo parado, não acontece nada, só acontece com aquele outro. Eu estava vendo o tio Dolfo dando testemunho dele, a gente percebe, e o tio Dolfo estava desenvolvendo muito bem, viu? Que bênção. E assim, pela fidelidade. Olha, eu quero ter uma família, começo a orar, quero ter filhos, começo a orar. Às vezes Deus não dá filhos, e às vezes Deus também não dá esposo ou esposa, sabia, né? Mas estava orando, e Deus abençoa por conta também da fidelidade. Como que eu quero crescer? Um exemplo, financeiramente falando, se eu não ajudo ninguém, nem a obra de Deus, principalmente, ainda mais os outros. Eu não sou generoso como Deus é. Senhor, me abençoe, meu Pai, me abençoe, me abençoe. Como, meu filho? Deus tem que olhar e falar, pai, dá-me jeito. Como que eu vou orar? Ainda pedir a Deus. É lógico, se eu estou participando das coisas de Deus, gente, é a melhor coisa que existe. Quando você tem Deus como patrão, como Ele manda na sua vida, que Ele é soberano, tudo muda. O último versículo de Romanos, capítulo 15, verso 13. Que Deus, que é a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé
que vocês depositam nele. Olha só um monte de coisinhas que tem aqui. De modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não pelo meu poder agora. Agora eu vou transbordar, porque eu deposito a fé nele, e agora eu vou transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então Deus é a fonte de esperança. Quem vai encher meu coração de alegria, de paz? Irmãos, quando eu perco a alegria da salvação é mais complicado. Quando eu perco aquele momento que Deus me salvou e agora estou vivendo como uma velha criatura, eu desanimo de todas as coisas. Agora eu preciso voltar e olhar na Bíblia e falar, não, eu sou uma nova criatura. Eu sou alguém nascido de novo. Agora eu sou alguém que está caminhando, que vai morar no céu e tenho certeza disso, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Então agora Deus me enche de esperança. Deus me enche de paz e de alegria. Eu tenho alegria na minha salvação. Deus me salvou. Eu agradeço todos os dias porque Deus me redimiu através de Jesus Cristo, me remiu dos meus pecados e agora eu sou alguém que vive para a glória de Deus. Amém? Você precisa também, como todos nós, vivenciar isso para que nós possamos vislumbrar ou ver algumas pequenas pontas de esperança. Se eu não tenho esperança, mas Deus deseja dar isso ao teu povo. Se você chegou aqui hoje com teu coração cansado, com teu coração angustiado, abandonado, quem sabe? Olha, eu me sinto abandonado. Me sinto assim. Eu sinto que algo está acontecendo e eu não sei o que é. Feridas profundas, e essa palavra é para você. Se você se sente cansado, olha, eu sinto que alguma coisa está faltando. Eu sinto que algo não está caminhando bem. Eu tenho sonhos adormecidos, eu preciso melhorar em muitas áreas, e somente Deus para fazer isso. E Deus, Ele é a fonte de esperança. Então não fica vivendo conforme um zumbi. Não, eu não preciso disso. Eu sou alguém, eu sou filho, eu sou alguém restaurado, eu sou alguém que hoje eu tenho uma identidade, eu tenho um nome. Deus quer restaurar o teu interior. Deus quer reacender em você sonhos que Ele mesmo colocou no teu coração. Eu gostaria de, se essa palavra tocou teu coração, ninguém olhando, você viesse aqui à frente. Eu quero orar por tua vida. De repente tem alguém aqui hoje que não conhece a Cristo. Olha, eu gostaria de conhecer Jesus. Eu não conheço. Eu gostaria de entregar meu coração a Jesus. Porque eu não estou tendo paz. Eu não estou tendo mais alegria, não estou tendo mais esperança. Ou eu quero novamente que sonhos sejam novamente acesos na minha vida. Peça para o Senhor que nós venhamos a estar cada vez mais deixando as coisas do mundo. Irmãos, no diário, se na segunda, na terça eu não lembrar do Senhor, eu ficar visitando apenas coisas que não agradam ao Senhor, eu não terei vida. O avivamento não vai chegar na minha vida, não vai chegar na minha casa, porque eu não busco ao Senhor. Eu agora estou sem discernimento, eu estou sendo conduzido por minhas próprias vontades, e isso não agrada ao Senhor. Eu preciso levar a minha vida todos os dias, mediante a palavra, os princípios da palavra de Deus, buscar ao Senhor, ser mais avivado naquilo que eu tenho buscado, tirar toda a timidez, entrar no Santo dos Santos, com o coração quebrantado, agora intrépido, agora sem amargura, sem amarras diante do Senhor, e dizer não para o diabo, não para as coisas do mundo, porque o Senhor deseja voltar a dar um novo coração, principalmente para aquele que está com o coração amargurado, angustiado, coração cansado. Deus deseja te dar vida novamente, e você pode sair daqui nessa noite diferente, vivenciar dias abençoados. Agora eu não preciso mais de coisas, eu não preciso mais de paliativos para ficar feliz. Jesus é suficiente para mim, a palavra de Deus é suficiente para a minha vida. Hoje eu posso mudar, hoje eu posso agora novamente ter alegria da salvação que Jesus Cristo me deu, porque Ele morreu por mim, e hoje Ele deseja que teu povo viva uma vida nova nele, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, pedimos ao Espírito Santo do Senhor que está aqui nessa noite, visite cada coração, visite cada casa
cada sonho, ó Deus, adormecido aqui, meu Pai, que em nome de Jesus dê esperança a cada um de nós. Ó Pai, se porventura, ó Deus, estamos deixando as coisas do Senhor, ó Deus, Pai, nos volte, meu Pai, o amor, o primeiro amor, ó Deus, novamente, para que possamos estar fazendo, ó Deus, a Tua obra com grande zelo, com grande alegria, meu Pai. E isso, ó Deus, sendo exemplo para as pessoas, ó Deus, que pessoas possam vir aqui neste lugar e ver o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem restaurado vidas, o quanto o Senhor tem abençoado pessoas, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, ser conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, o Teu poder seja soberano sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! Glória a Deus. Irmãos, a Jo, o Cerqueiros tem sido uma bênção nessa questão também. Eu agradeço muito a Deus por vocês. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém? Aqui é só uma prestação de contas referente à nossa caixinha de ofertas dos mantimentos. Desde quando a gente colocou aqui para frente, domingo passado eu recolhi as ofertas, deu um valor de R$ 78. Aí eu fui ao mercado, comprei as coisas que estavam precisando. E está aí, irmãos. Graças a Deus, a primeira vez que a gente já colocou, já deu para comprar tudo isso. E eu quero agradecer aos irmãos e pedir que continue contribuindo. Uma moedinha de 10, 15, 20 centavos que tiver aí, pode colocar, a gente vai juntando. E somando tudo, a gente consegue montar cestas. Amém? Temos 2 cestas básicas montadas. Se alguém estiver precisando, ou tem um irmão que sabe que está necessitado, pode falar com a gente, comigo, com a Fatinha, e a gente está disponível aí, tá bom? Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É tão bom ver a igreja envolvida, né? A gente precisa desenvolver o projeto social também. Isso é muito importante. Amém, irmãos. Vamos orar por nossas casas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui como famílias, ó Deus, podendo adorar o Teu nome, reunidos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado diário em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é conosco sempre, ó Deus. Independente daquilo que nós passamos, nós sabemos que o Senhor é Deus, ó Deus, e isso conforta os nossos corações, nos dá graça, Senhor, sabedoria. Deus, que naqueles dias, Senhor, difíceis, nós possamos confiar, trazer, Senhor, a nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez por nós, ó Deus, confiando que o Senhor é conosco sempre, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família aqui representada, que o Senhor esteja cuidando de cada um, suprindo, Senhor, as necessidades físicas, espirituais, ó Deus, emocionais. Deus, que cada filho Teu, Senhor, possa, Senhor, estar cada dia sendo agraciado pelo Senhor, pelo Seu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. E que nós, ó Deus, como cristãos, nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, um testemunho de Ti. Nos ajude, Senhor, a cada manhã, Senhor, a testemunhar quem o Senhor é em nossas vidas. Que através daquilo que nós vivemos, ó Deus, pessoas possam, Senhor, chegar até a Ti, ó Deus. Deus, colocamos diante do Senhor a vida do João. Obrigado, ó Deus, pela vida do João. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo livramento, Senhor, que o Senhor deu a ele. Que o Senhor continue a restaurar a sua saúde. Esteja com a Lidiane, dando ela sabedoria, dando ela graça para cuidar dele, ânimo, forças, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Seu cuidado sobre a vida desse casal tão precioso, ó Deus. Ser com eles ali, com os médicos, dando sabedoria. Que cada medicação, ó Deus, possa estar fazendo o efeito, ó Deus, e que eles possam, Senhor, descansar, sabendo que o Senhor é com eles sempre, ó Deus. E nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, que temos, como povo do Senhor, estarmos aqui reunidos. Nos leve, ó Deus, debaixo da sua santa proteção para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Levante as tuas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem um cafezinho ali, um chazinho, fica à vontade. Vão em paz.